para você? Então, essa foi a fase mais difícil, sem dúvida, na minha vida, porque foi meu primeiro ano, eu estava ingressando no profissional. E aí eu tinha feito essa promessa para o meu pai de ser o melhor, e aí quando aconteceu o acidente, a primeira coisa que veio à cabeça essa, eu falei, eu vou largar tudo, eu vou começar a trabalhar com 16 anos, 17 anos, porque eu preciso botar dinheiro na minha casa. Agora minha mãe não tem, a gente perdeu né, o homem da casa ali, o cara Uhum. que colocava o dinheiro em casa, agora não tem. Minhas irmãs estavam começando a trabalhar, mais velhas do que eu, minha mãe já não trabalhava mais. Sim. E aí eu falei, vou abandonar, chega, agora eu não ganhava dinheiro ainda, eu era juvenil, ganhava uma ajuda de custo. Uhum. Sim. Então eu falei, agora não tem jeito. E aí eu tive uma reunião com a minha família, minha mãe e minhas duas irmãs, eu falei, olha, eu vou parar de jogar. Eu estava na seleção infanto na época, Sim. eu ia ter uma viagem para o Irã 2 meses depois, 3 meses depois. Aí a primeira coisa que veio também, eu falei, meu, como é que eu vou entrar num avião agora? Não tenho a menor condição, Sim. não Sim. vou. E aí batemos um papo, a minha família, mais uma vez a família faz a diferença, Sim. estrutura, falou, cara, não, você vai jogar, é o teu sonho, era o sonho do teu pai, você fez uma promessa para ele, a gente tem condições de se manter aqui, todo mundo já trabalha, e você não vai abandonar isso não, você está indo muito bem. Eu falei, mas eu não sei se eu vou me tornar profissional, se amanhã acaba a minha carreira, não sei, eu não posso ter Uhum. essa, não tenho nada, uma certeza. Eu falei, não importa, você vai até onde você conseguir, até onde você se comprometer, e a gente segura as pontas aqui. Então foi um momento bem complicado, Uhum. porque aquela fase de total transição de ir para o time adulto e aí seguir a carreira de verdade. E aí tinha esse lance de, pô, se eu virar um jogador, eu vou ter que viajar a minha vida inteira, vou ter que entrar no avião a vida inteira. E será que eu vou conseguir? Sim. Enfim. Foi E aí, difícil dessa primeira vez aí? muito. Nossa Senhora. 3 meses Eu. depois? Foi três É, meses? foi em outubro o acidente, novembro, dezembro, janeiro. Se eu não me engano, foi ali. Não, foi um pouco mais para frente, uns 5 meses, 6 meses depois. Uhum. Sim. Ele não Mas, estava no avião, não, né? Ele trabalhava lá. não, meu, Em- tava no Ele avião. estava no avião? Tava no avião. Naquele primeiro Ah, acidente da tá. TAM, em 96, ele Sim. tava dentro do avião. Sim. E aí eu falei, meu, aí eu tive outras conversas com o técnico da seleção, também foi um cara que me ajudou muito na época, e falou, cara, a tua vida inteira vai ser aí, como era a vida do teu pai, era um executivo, o cara que viajava a vida inteira, e um Uhum. acidente aconteceu. E aí eu lembro que logo depois, na verdade, a gente foi jogar um campeonato brasileiro, e aí o time foi de avião e eu fui de ônibus. Eu falei, não vou de avião, eu vou de ônibus, porque eu não vou conseguir entrar Claro, ainda. Entendi. claro. Mas aí depois a coisa vai. Você começa a entender, eu era muito novo também, Sim, você sim. começa a entender a situação. E aí hoje eu até brinco, às vezes a gente anda, viaja, aí tem caras que morrem de medo de avião, essas coisas. Sim. Falam, não, vem cá, pega na minha mão que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, você vai tranquilo. Tá Oh. certo. Mas que bom, cara, que você Não, seguiu, que você mas foi seguiu o difícil. caminho, porque Superação, né, sim. cara? É uma palavra-chave nesse caso, né, velho? E estrutura familiar também, é o que ele estava Estrutura falando, familiar porque total. senão em outros casos, você vê que Ayrton Senna teve um caso assim, né? Questão familiar, eles tinham pedido ele para estavam querendo que ele fizesse parte dos negócios da família e tal, então teve um momento onde ele decidiu parar. E depois ele ficou apagado durante muito tempo, se sentindo. A família relata que ele ficou apagado. Ele estava lá, mas não estava. Ele estava fazendo o Ele só que. tava de corpo É, presente ali, é. automatizado, né? Aí até que eles viram que, tipo assim, eu tinha que deixar ele seguir o caminho dele, porque era aquilo que ele queria, era aquilo que ele sabia fazer. Que bom, cara, que sua família dedicou a te proporcionar isso. E eu acho super bacana essa preocupação sua com a família. Eu te perguntei sobre isso, tá? Até me desculpa tocar nesse assunto, Nada. mas eu perguntei sobre isso porque tem um caso dos filhos, então eu imaginei que isso também tivesse pesado muito nessa questão da presença, do tempo de estar próximo, família, pela estrutura de família que você teve. Por exemplo, os meus filhos não sabem ainda o que aconteceu. Eu nunca Uhum. cheguei a comentar sobre, sabe, não sabe Sim, como foi, né? Aham. certo. Mas eu acho que
foi um aprendizado. Eu falo que a partir daquele momento eu amadureci, eu virei homem, né? Sim, sim. Ali, então são coisas que, principalmente um acidente, eu não sei, mas são coisas que têm que acontecer. As coisas, eu aprendi isso na vida. É um legado que fica, né, meu cara? Você aproveita aquilo que você viveu, as memórias boas, os ensinamentos. E eu não tenho dúvida que esse meu lado família vem dali também. A nossa família se uniu, já era muito unida, mas se uniu ainda mais. Então, assim, os valores familiares que eu passo hoje para os meus filhos, com certeza tem esse peso do que aconteceu nessa época. Sim. A valorização dos momentos. Eu perdi meu pai tinha 50 anos. Imagina, daqui 8 anos eu vou embora. É muito cedo. De fato. Então você começa a valorizar todos os momentos, as coisas simples mesmo da vida, de você, pô. Esses dias levei minha filha para tocar bateria, começou a fazer aula de bateria. Massa, cara. Aí eu falei, cara, se eu tivesse numa seleção, por exemplo, eu não estaria vivendo isso, vendo esse momento dela, da primeira aula dela. Então, tudo isso, é isso que vale na vida. Eu aprendi que, porque eu não sei amanhã, acontece um acidente, como foi o caso do meu pai. Claro. Então, você aprende coisas muito valiosas num momento tão difícil, tão duro, né, que você passa. O que você não pode deixar, eu acho, é deixar passar em branco. Como num comparativo aqui bem esdrúxulo, assim, no esporte, é mais que você perder um jogo e tanto fez, tanto faz. Não aprender nada com ele. Você não aprender com essa derrota, você não refletir sobre isso, parar e pensar. E não tem sentido, não faz sentido. Não tem crescimento nisso, né, cara? Não tem. Você vai fazer de novo, você vai errar de novo. Então, tudo tem essa reflexão. E é nesses momentos onde as coisas acontecem. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, pô, me fala um jogo marcante para você. Eu falo, eu tenho vários, mas eu vou te contar uma derrota que para mim foi muito marcante. E muita gente tem vergonha de falar sobre as derrotas, sobre os seus problemas, as suas frustrações. Essa geração que está chegando é uma geração que não consegue expor essas frustrações, não estou acostumado a viver com isso. Verdade. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Vocês querem saber das vitórias, mas eu vou falar de uma derrota muito marcante, porque para mim foi valioso e eu não tenho vergonha nenhuma, e conto sobre as derrotas, sobre os fracassos. Acho que é muito legal isso. Tá certo. É assim que eu aprendi, né?